imbecil. É exato, ó. A relatividade nasceu, seu otário. Professor, por favor. Professor, eu vou cortar o microfone. As pessoas já sabiam disso. Professor. Eu não gosto, não faz isso. O senhor está entrando na... Ele quer vir aqui para te incomodar. Você está entrando na onda dele, está se rebaixando ao nível que ele quer que o senhor se rebaixe. Não faça isso. Fica na sua. Fica sereno, que o senhor fala muito bonito, sereno. E quando o senhor começa a xingar, o senhor perde. O que ele quer é isso. Ah, ele não explica nada, só me ofende. É isso que ele quer. E o senhor está indo na onda dele, professor. Eu sei que às vezes é difícil de segurar, mas olha só, amigo. Ô, Roger, dá um tempo. Deixa eu falar. Não. Calma. Vou falar sobre a constância da velocidade da luz. O cara já foi expulso, já. Relaxa. Ele não vai falar mais nada. Já levou o pé na bunda que ele devia. O cara não sabe. Os caras não sabem do que falam. Os caras eu acho uma irresponsabilidade, eu acho uma falta de educação, de respeito. A pessoa vir e afirmar uma mentira como se fosse verdade e ficar cutucando só para irritar, como esse sujeito fez. Isso é errado. O professor já explicou, e eu quero deixar bem claro, depois o professor vai detalhar. A velocidade da luz ser uma coisa que é uma constante, né, professor? Deixa eu explicar isso, Roger. Pode, mas deixa eu só falar. Ela é embasada em experimentos. Ela não é simplesmente tirada do oco da cloaca, como você fala. Que é uma besteira. Besteira é o seu comentário. Você parece que é um ignorante científico. Não conhece profundamente o que se passou para se afirmar isso. Isso não foi afirmado assim do nada. Isso aí tem comprovação. Professor, pode explicar. Na mecânica newtoniana, a velocidade da luz não tem nenhum significado especial. Nem deveria ter. Tá? É só mais uma velocidade. O que se observou na natureza, a partir da descoberta da integração da eletricidade e do magnetismo, a partir da unificação do eletromagnetismo, se constatou, através de observação astronômica, através de medida em laboratório, que a velocidade da luz é constante, independentemente do estado de movimento, tanto do observador quanto da fonte de emissão de luz. Que é uma contradição com a mecânica de Newton. Porque na mecânica de Newton isso não deveria acontecer. As velocidades deveriam sempre se somar. A velocidade da luz deveria se somar à velocidade da sua fonte. Mas não foi o observado. E isso intrigou os cientistas que estavam descobrindo e trabalhando com o eletromagnetismo. E esse conflito perdurou durante todo o século XIX. Einstein nasceu dentro desse conflito. Ele começou a pensar sobre relatividade ainda com 16 anos, porque ele já conhecia esse conflito. Isso era uma das áreas de fronteira da física no século XIX. Era um fato inexplicável. Quem está errado? Se a natureza não pode estar errada. A natureza nos mostra como é. Alguém interpretou algum fato errado. Ou nós não estamos medindo a velocidade da luz corretamente, ou a mecânica newtoniana está errada em algum ponto. Porque para velocidades muito baixas, não acontece nada disso. Mas quando a velocidade da luz entra na equação, a coisa muda. Por quê? Na equação não, na observação. E não se sabia por quê. Aí surgiram vários experimentalistas, vários teóricos, como Lorentz e Poincaré e outros, tentando explicar esse fato. Posso só falar uma coisa histórica que tem aqui no artigo? Só rapidinho, para ilustrar o que o senhor está falando. É um artigo do Mega Curioso. Diz assim, ó. O valor definitivo da luz, né, foi medido com lasers, porém nem sempre se acreditou que a velocidade da luz fosse finita. Há alguns anos pensava-se o contrário, alguns séculos pensava-se o contrário disso. Mas hoje sabemos que ela é sim muito, muito, muito rápida, mas tem valor definido. O primeiro relato de questionamento sobre a velocidade da luz partiu do filósofo Empédocles, no século V a.C., que acreditava que a luz era infinita, né? Que a velocidade da luz era infinita.
Algumas décadas mais tarde, Aristóteles discordou da afirmação do outro filósofo, levando a discussão por mais de 2000 anos, até o momento em que a curiosidade de um cientista pôde ser combinada com os recursos mais avançados da época. É uma questão de recurso. O que se tem hoje já até supera o que era necessário. O professor pode voltar. A constância da velocidade da luz foi primeiro um fato observado nas observações astronômicas. Se observou que a velocidade da luz era finita e depois se observou que ela independia do fato do objeto que você está observando estar se afastando ou se aproximando de você. A velocidade da luz era sempre a mesma. Doppler nasceu nessa época e por aí fora. E por aí afora. A primeira suspeita do papel fundamental da velocidade da luz como uma constante universal, suspeita não, a comprovação veio com Maxwell Clark, que propôs a formulação matemática do eletromagnetismo e das equações de Maxwell, das equações que Maxwell compilou, surge a constante 1 sobre epsilon 0 multiplicado por μ0. Epsilon 0 é a constante de permeabilidade elétrica de um meio, μ0 é a constante de permeabilidade magnética. São duas constantes medidas. O inverso do produto desse produto é exatamente a velocidade da luz no vácuo. Isso assim assombrou Maxwell. A velocidade da luz exerce um papel fundamental no universo. Ele não sabia qual. E ninguém soube qual era até Einstein, em 1905, quando ele propôs dois postulados básicos. O primeiro, a constância da velocidade da luz. Ele levou a observação feita durante séculos, durante décadas, a status de princípio matemático. E a invariabilidade das leis da física independente do estado do observador, de movimento do observador, que é o princípio da relatividade. Esse princípio já é antigo, ele foi proposto por Galileu em 1600. O Einstein trouxe esses dois postulados básicos para a teoria dele e começou a trabalhar a matemática disso. E a matemática da relatividade restrita é tão trivial que era ensinada para os alunos de segundo grau hoje. Porque você não faz nenhuma conta mais complexa do que uma raiz quadrada. Na parte cinemática. O artigo do Einstein de 1905 não se chamava a teoria da relatividade. O artigo do Einstein de 1905 se chamava Sobre a Eletrodinâmica dos Corpos em Movimento. O artigo dele respondia uma questão que estava pendente há 120 anos. A mecânica e o eletromagnetismo eram incompatíveis. Eles davam resultados diferentes. Esses dois princípios juntaram toda a física conhecida num pacote conceitual só. Ele unificou a visão mecânica e a visão eletromagnética da física numa coisa só. Tá? Sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, explicou como os corpos com carga que geram campos elétricos e magnéticos se comportam, como é que eles geram ondas eletromagnéticas e como é que eles interagem com a matéria. Né? O feito máximo desse artigo foi o artigo de outubro de 1905, em que ele propôs lá a equivalência massa-energia. Tudo consequência de um pensamento que ele trabalhou dos 16 aos 26 anos, todo santo dia. O cara não tirou do oco da cuaca a teoria da relatividade. Ele trabalhou 10 anos em cima disso. E trabalhou mais 15 em cima da teoria da relatividade geral. Ele dedicou a vida dele inteira, toda a juventude dele, dos 16 até os 46 anos, para construir esse arcabouço da mecânica clássica, dita clássica hoje, a relatividade e a relatividade geral. Não veio. Agora vem um imbecil de um crentelho que se diz engenheiro, que com certeza ele não é, dizer que ninguém entende como se mede a velocidade da luz. O fato dele não entender como uma coisa é feita não quer dizer que essa coisa não existe, que não é feita pelos outros. Ele é só mais um imbecil. Ô, professor, querendo causar.
Posso fazer mais uma acepção histórica aqui? Aqui, então, diz o seguinte, o primeiro cara, assim, que tem documentado, que tentou medir a velocidade da luz, entender a velocidade da luz, se era finito ou não, foi um holandês chamado Isaac Beckman. Em 1629, ele realizou o primeiro experimento tangível para testar se a luz tinha mesmo uma velocidade definida. Para realizar o processo, Beckman utilizou um experimento com detonação de pólvora. A experiência do cientista holandês consistia em colocar espelhos a várias distâncias na explosão, tendo algumas pessoas para observar. Enquanto fazia o processo, ele perguntava aos observadores se eles conseguiam ver quaisquer diferenças no flash de luz refletido em cada espelho que estava em seus campos de visão. Infelizmente, o experimento tinha uma forma difícil de medição de algo mais exato e foi declarado como inconclusivo. Tá vendo? Cientista é assim. Ele não usou o viés confirmatório, como vocês, terraplanistas, gostam de fazer. Tá? Ele simplesmente não concluiu. Ele falou, ó, com isso, eu não tenho... É limitado minha ferramenta aqui de medição é limitada, eu não consigo provar. Então, ele pelo menos ele tentou. Aí teve o Galileu. Galileu também acreditava que a velocidade da luz não era infinita. E em 1638, ele partiu para o seu experimento a fim de fazer a primeira medição dessa velocidade na história. Seu método era muito simples. Ele e um assistente ficavam a uma distância de mais ou menos 1,5 km. Eles tinham lanternas que podiam ser cobertas e descobertas. E Galileu deveria observar se havia qualquer atraso perceptível entre a luminosidade das duas. Esse experimento também foi inconclusivo. Mas Galileu, inconclusivo. Cientista honesto. Mas Galileu teve certeza de que se a velocidade não for instantânea, ela é extraordinariamente rápida. Pô, 300 mil quilômetros por segundo é extraordinariamente rápido. É um negócio assim, impressionante. Como parte do experimento, Galileu provavelmente utilizou um relógio de água, em que a quantidade de líquido que esvazia de um recipiente apresenta a quantidade de tempo que passou. Dessa forma, ele apenas deduziu que a luz viaja ao menos 10 vezes mais rápido que o som. Essa foi a dedução do Galileu, segundo aqui. E depois, em 1675, um astrônomo dinamarquês chamado Hemmer percebeu, enquanto observava uma das luas de Júpiter, que os tempos dos eclipses pareciam depender das posições relativas daquele planeta e da Terra. Se a Terra estava perto de Júpiter, a órbita daquela lua parecia acelerar. Se a Terra estava longe de Júpiter, ela parecia desacelerar. Raciocinando que a velocidade orbital daquela lua não deveria ser afetada pelo seu distanciamento, ele deduziu que a aparente mudança se originava do tempo extra em que a luz viajava quando a Terra estava mais distante de Júpiter. Após essa observação, Hemmer também percebeu que, à medida que a Terra orbitava o Sol e se afastava de Júpiter, o tempo que a Lua levava para ser vista era maior que o esperado, segundo suas anotações. Então, ele teorizou que isso acontecia porque a luz refletida daquela Lua não viajava instantaneamente. Ele chegou à conclusão que levava cerca de 22 minutos para a luz atravessar a distância da órbita da Terra ao redor do Sol e que ela devia ter viajado a 200 mil quilômetros por segundo. Olha lá, professor. Olha só, em 1676, o cara, com o que ele podia usar na época, ele chegou à conclusão que a luz viajava a 200 mil quilômetros por segundo. Esse astrônomo norueguês aí, o Hemmer, o astrônomo anunciou o resultado de suas pesquisas oficialmente no dia 22 de agosto de 1676. Com o passar das décadas e séculos, outros cientistas fizeram suas definições baseadas na de Hemmer, como James Bradley, em 1728, que estimou que a velocidade da luz no vácuo seria em torno de 301 mil quilômetros por hora. Ó, 1728. 300 mil quilômetros por segundo. Desculpa, por segundo, isso. Usando a refração estelar para calcular esse valor. Refração estelar, tá vendo? Ó? Outro cientista que declarou um número foi o francês Hippolyte Louis Fizeau, que estimou o valor em 313.300 km por segundo e uma experiência com a luz. Os espelhos e uma roda dentada. Dentada. Léon Foucault,
em 1862, já estava quase chegando ao valor oficial.